ó Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Aqui estamos nós. Mais uma vez a oportunidade me foi dada e estou alegre de estar aqui com você. Pastor Wesley, para quem não conhece, mas acredito que o Senhor é bom em todo tempo, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal, nos dado essa oportunidade. E eu louvo a Deus pela sua vida. Estou vendo aqui, fazendo as configurações. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, hoje, domingo, dia 13. Quanta coisa o Senhor tem feito em nossa vida, né? E sempre devemos ser gratos a Ele pela maneira singular como Ele abençoa cada um. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Estou vendo aí os irmãos, né, já chegando. Que o Senhor possa abençoar suas vidas. Eu vou tentar acompanhar por aqui, porque esse chatzinho meu aqui do aplicativo não me diz quem é. Mas aqui a gente consegue acompanhar. Mais ou menos, ele dá aqui uma entregada. Pastor José Menino está por aqui. Eu vou tentar ir acompanhando, tá bom? E Deus vai cuidando de nós. Deus abençoe. Pastor Zé Menino, bem-vindo, meu querido. Deus abençoe sua vida, família. Sempre bom ter pessoas assim, que se dispõem, sobretudo, em aprender a palavra. E hoje
Nós vamos estar falando, estou vendo aqui a temática que o pastor Gênesis pediu que a gente assumisse essa responsabilidade hoje, dentro da sessão de perdidos e achados, né? Que envolve a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Hoje nós vamos falar sobre o tema aprendendo com os erros do filho mais velho da parábola, do filho pródigo. E a gente vai entrar já nesse assunto, falar sobre tudo isso, mas primeiro vamos orar. Vocês viram aí, passou já a nossa entrada, falando sobre o caderno de oração, então vamos estar fazendo essa oração introdutória, tá bom? Para darmos início a esse nosso momento de ensino. Enquanto os irmãos estão chegando, estou vendo mais gente chegando aí, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, irmã Josefa Santos, é Josefa? Josélia, ó, eu tenho que tirar o óculos, se eu não tirar o óculos eu não leio direito. Deus abençoe, irmã Josélia, bem-vinda, Deus abençoe sua vida e família. Mas vamos orar, vamos falar com Deus e depois a gente segue. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos acrescenta para juntos aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Como é importante nos aplicarmos a essa forma de ouvir a Tua voz. Porque nós sabemos que Tu podes falar conosco de muitas formas, através do clima, através de pessoas, através de circunstâncias, mas principalmente através da Sua palavra. Que possamos nos aplicar, nos empenhar e isso nos acrescentar o que nos falta, para que possamos, aprendendo de Ti, fazer melhor o nosso serviço, a obra que Tu tens colocado em nossas mãos. Te agradeço já pelos Teus servos que estão entrando, por aqueles que ainda vão vir, ou aqueles que assistirão ou participarão posteriormente, que todos possamos estar envolvidos sob a Tua graça. E que sempre haja em nós a disposição de aprendendo, praticarmos, porque isso sim faz com que haja uma confirmação de que estamos aceitando as instruções que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, obrigado pelo dia que Tu tens nos acrescentado. Pai querido, o caderno de oração que passou, eu te agradeço, que Tu possas pôr cada pedido, cada registro nas Tuas mãos. Faça fluir uma resposta e que nos corações sempre haja a gratidão. Independente do que recebemos, o que nós já temos de Ti, possa sempre ser o suficiente para que o nosso coração se mantenha grato. Tudo que vai ser dito, eu peço a Tua direção, que o Teu Espírito nos inspire, nos capacite e que cada um que for ouvir aprenda de verdade, para que melhoremos a qualidade do nosso serviço na Tua obra. Seja conosco, nos perdoe, quer tenhamos falhado por pensamento, palavras ou atitude. E que sempre em nosso coração haja lugar para o arrependimento, para que em novidade de vida possamos viver a nossa vida no temor da Tua vontade. Fica conosco, é o que eu te peço. E crendo que Tu nos ouve, nós já Te agradecemos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Está aí, pastor Zé Menino, fica participando. Sempre benção. Amém, meu querido. Satisfação. Deus abençoe sua vida sempre. Amém? Vamos ouvir o hino 545, chamar esse hino aí para dar a nossa introdução com respeito ao convite à escola bíblica. Esse hino é um hino que nós sempre louvamos na introdução da escola. Vamos manter, então, ele nesse momento. Eu vou chamar aqui o hino 545 do cantor cristão.
Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Agora estamos aqui já em definitivo para poder já dar seguimento ao estudo, que nós possamos, a partir de agora, ficarmos atentos. Eu conto muito com a atenção de cada um de vocês. Está aí o pastor Gênio, bem-vindo, Pai, Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da Elisete. Vocês aí estão em Minas, aí fazendo a obra, e nós estamos aqui com essa responsabilidade. Esteja em oração, para que tudo flua de maneira muito abençoada. Amém? Tem mais gente chegando aqui. Interessante que o do pastor Gênio apareceu, a fotinha. Olha só, isso é privilégio. Glória a Deus. A irmã Maria Aparecida também já está aí. A paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, agradecemos aí pela presença de cada um de vocês. Compartilha, é bom, é sempre bom você compartilhar as lives, porque isso faz com que ela vá mais longe. Isso é bênção, tá bom? Deus abençoe. Mas vamos lá, vamos entrar já no nosso estudo, porque o tempo é pouco, nós temos alguns minutos, né? Já são 9h12, mas nós vamos procurar ser sucinto, claro e, sobretudo, esclarecedor, né? Porque não adianta eu falar de forma clara e não esclarecer as pessoas nas suas dúvidas. Eu acredito que, assim como me edificou esse estudo, vai edificar seu coração também. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre aprender com os erros do filho mais velho. Isso, você vai talvez se surpreender como há filhos mais velhos na igreja. Mas nós vamos seguir. Vamos lá. Então a sessão fala sobre essa temática, né? O filho mais velho da parábola do filho pródigo. A base do texto está lá em Lucas 15, versos 24 até o 32. Eu vou fazer leitura que eu já deixei aqui fácil, para a gente poder já dar o ponto de partida. Os irmãos me acompanhem na leitura. A primeira leitura, que é o texto básico, fala assim, a partir do verso 24 de Lucas 15. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas, respondendo o filho mais velho, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou confessar para vocês. A gente sempre, quando faz a citação desse texto, de toda essa parábola que fala em torno do filho pródigo, o filho mais jovem, nós louvamos a Deus, sobretudo, pela maneira como o filho voltou, a recepção que teve, e nos empolgamos, enfim, por um retorno de uma ovelha perdida, por alguém que estava precisando de ter uma consciência sarada, uma vida transformada. Mas a gente dificilmente ressalta, como na temática de hoje, o que representa o filho mais velho. Isso não parece, mas é algo terrível, assustador. Eu, quando estava estudando esse texto, sobretudo, apesar de lermos muitas vezes, toda vez que citamos a parábola do filho pródigo, fazemos menção dessa passagem, desses versos, nós não paramos para meditar o quão é comum ter filhos mais velhos na igreja. Como tem filhos mais velhos na igreja. Mas eu não vou revelar ainda tudo, não. Calma aí. Eu falei que eu vou ser sucinto, vou ser claro e vou procurar esclarecer, mas eu vou fazer isso no momento certo. Eu quero seguir o texto que foi me proposto aqui.
E dentro do texto temos também um texto devocional, que se encontra em Mateus. Eu quero ler esse texto devocional. Mateus 16, do verso 24 ao 28. Olha só, vou fazer a leitura também que já está aqui na minha frente. Olha o que diz Mateus 16, 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus, isso merece um glória. Aleluia, glória a Deus. Como ansiamos por essa promessa de tomar posse. Mas o texto áureo também da nossa lição está dentro desse capítulo de Mateus, e é o verso 26, que fala: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse é o texto áureo da nossa lição. E é a partir de agora que nós vamos entrar já dentro do assunto que vai falar sobre essa temática: os erros daquele que não saiu. Pai do Senhor, minha irmã Neuza, Deus abençoe sua vida, minha querida, bem-vinda. Glória a Deus, amém. Agradeço as palavras, Deus abençoe. Eu vou procurar ler quem está chegando aqui, mas é que eu não enxergo bem com óculos. Mas Deus vai dando graça. Os irmãos só vão tendo tolerância se eu falar o nome de alguém errado. Tá bom? Eu já vou começar a fazer a leitura da revista, no caso do assunto. Os irmãos vão me acompanhando, ouvindo o que eu estou falando, mas, sobretudo, atentos, porque eu vou precisar, de vez em quando, dar uma parada rápida para falar alguma coisa. Mas eu vou procurar me ater no texto, porque o tempo é pouco, mas o assunto é longo. Vamos lá, apresentação. Para aceitar o filho mais novo em casa, o pai teve que exercer o perdão. Top, isso aí você já sabe, é algo que eu já falei, a gente fala muito sobre o filho pródigo, e o perdão está presente ali. Foi necessário. Devemos aprender com essa atitude, devemos aprender a perdoar. Diversas vezes somos impiedosos, julgamos de forma que deixamos em segundo plano o perdão. Devemos perdoar uns aos outros, e o perdão deve ser inerente a nós, que já morremos para o velho homem. Somos novas criaturas, com uma consciência convertida, e agora isso nos faz entender o quanto nós fomos perdoados por Deus. Por isso perdoamos. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Isso deve ser o 70 vezes 7 que Jesus falou. Isso é verdade. Então aqui, só uma pausa. Então, a temática do filho pródigo envolve perdão. Isso é fato. Nós temos esse conhecimento. Já falamos e vimos muitas pregações de pessoas com muita capacidade mostrando isso. O perdão do pai é algo singular, muito forte, uma expressão que já tirou muitas glórias nas igrejas. Mas eu preciso que você absorva isso. O perdão, sobretudo, ele é algo presente, mas o que vamos tratar hoje não é necessariamente o fato do filho mais velho não ter perdoado. Tá bom? A nossa preocupação hoje é te mostrar que não foi a falta do perdão o maior problema. Eu quero que você entenda isso hoje. Pode ser que no final você fale: puxa, eu não achei que você fosse arrancar esse tipo de assunto, mas está aqui na lição. O perdão ele é necessário, nós temos que perdoar. E o texto vai mostrar que isso não é algo que você tem como opção. Ou você perdoa ou você perdoa. Simples assim. Mas eu vou seguir na leitura. Nós devemos andar como Cristo andou na terra. E Deus exercia plenamente o perdão. Aliás, foi o perdão que Deus colocou à nossa disposição que nos fez ter acesso ao céu. Nós estamos podendo dizer que somos cidadãos do céu, que nós estamos fazendo parte de uma nova nação, agora a nação celestial, o povo que vai para a glória, só porque Deus resolveu
nos dá acesso ao perdão, através do sacrifício do Filho. Então nós temos que entender que nós já ganhamos esse perdão. O perdão já nos foi disposto. Agora, nós somos convidados a aprender a perdoar. Por quê? Para usufruir do perdão que Deus já nos deu. Peraí, então quer dizer que se eu não perdoar, eu não usufruo? Sim, é exatamente isso que você tem que entender. Deus, ele já te deu o perdão. Você está aí, de posse com ele. Mas, para que você segure essa posse nas mãos, você precisa perdoar. Isso é fato. Tem gente que está pensando, estou segurando o perdão aqui, mas sai daqui, eu não te perdoo. Você tem que tomar cuidado, porque isso é exatamente o que vai fazer com que você não tenha nada na mão. Tá bom? Eu estou querendo ser rápido e claro nisso por causa do assunto que vai um pouco mais além do que o perdão. Lembre-se disso. Tá? Nós não vamos falar só de perdão. A preocupação dentro do tema de hoje vai um pouco mais além do perdão. Mas o perdão tem que estar presente. Certo? O que ele quer de nós é essa mudança de caráter para que deixemos o perdão fluir desse novo homem que agora somos. Aqui está sendo apresentado dentro da lição que perdoar faz parte das mudanças que Deus está fazendo em nós. A gente fala muito de ser cheio do Espírito e a gente atribui ser cheio do Espírito é ter línguas estranhas, dons, visões. É claro que isso faz parte. O Espírito Santo dentro de nós faz aparecer dons, coisas, atos, inspirações. Mas dentro de tudo isso que ele faz surgir dentro de nós, está também as mudanças. Um cristão que se considera cheio do Espírito, ele tem que estar no processo de transformação. Senão o Espírito Santo só está agindo com o poder e não com a mudança que ele tem que trazer. Certo? E isso nós temos que ter consciência. Então, perdoar faz parte da nova forma de viver que nós resolvemos assumir. Eu decidi aceitar a Jesus. Bom, muito bom, Wesley. Parabéns. Então, nessa sua decisão, você tem que começar a praticar o perdão. Não é fácil, mas graças a Deus que o Espírito Santo está conosco exatamente para nos ajudar nessa ação. Mas vamos lá. Perdoar para nós cristãos não é algo opcional, é um mandamento. Esse mandamento precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Por quê? Porque agora entendemos o quanto nós fomos perdoados. E queremos andar como o nosso maior exemplo de perdão e graça, Jesus Cristo, andou. Então, pronto. A minha referência não é A nem B, é Jesus. Por que não é A nem B? Porque se eu ficar olhando só para o A e o B, eu posso correr o risco de, na hora que ele falhar, eu falhar junto, porque ele é minha referência. Agora, se a minha referência é Jesus, então eu tenho que melhorar muito a qualidade de algumas coisas na minha vida. Por isso que Jesus nos ensina sempre a perdoar e, sobretudo, nos deu até o padrão dele, assim como eu. Amar assim como eu. Por quê? Porque nós precisamos de ter algo perfeito em nós para ser a nossa referência de perfeição. Ah, mas eu não vou conseguir, pastor, ser perfeito nesse corpo falho. Exatamente. Mas você tem que continuar tentando, para que você esteja, na sua tentativa, errando o mínimo possível. Porque se eu assumir, preste atenção nisso, irmãos, se eu assumir a ideia de que porque eu sou falho e limitado, eu não vou precisar fazer perfeitamente, eu vou fazer de qualquer maneira, já viu? Aquela pessoa que não se aplica, que não se esforça, é porque ela está revestida da ideia de que eu já sou assim, eu sou limitado. Então, Deus não quer, Deus sabe que eu sou assim, então aí eu não ofereço o melhor, não me aplico o necessário, não faço o que devo, por quê? Porque eu sou assim. Não. Você é realmente alguém limitado. Você é realmente alguém falho, mas a sua referência é o perfeito. A sua referência é o eterno. Tanto que quando há cobranças de Deus com respeito ao amor, ele não está te cobrando o amor de Wesley. Ele está te cobrando o amor de Deus em você. Porque o amor que você tem que sentir pelo próximo não é o amor limitado por você, mas sim o amor que Deus tem por você. E esse amor é perfeito, esse amor é incondicional, esse amor, ele não pode ser um amor que esfria. Você sabia? O amor que esfria em nós é o amor limitado que nós temos e que nós usamos. O amor que não pode esfriar é o amor que é sempre aquecido por Deus, porque vem de Deus para nós. Uma vez que você absorva isso, você vai procurar usufruir do Espírito Santo, a capacidade para que você consiga amar, para que você consiga perdoar, para que você consiga conviver, agir, reagir e interagir no mundo do jeito certo.
É por isso que a nossa referência sempre tem que ser Jesus. Ele veio e suportou tudo, não só para nos dar o acesso, mas para nos ensinar como acessar. Amém? Glória a Deus. Estou vendo que os irmãos, mais irmãos chegando aí. Meu querido irmão Adamastor, irmão Laodiceia, paz do Senhor, meu querido, satisfação. Está aí, né, na Belo Horizonte. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Adriano, irmão Simone, a paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Rockman Elza, bem-vindo. Está aí o Denis. Deus abençoe, Denis. Deus abençoe sua vida, meu sobrinho. Glória a Deus, graças a Deus. Irmã Juscelia, pastor Amadeus, também estão por aí. Deus abençoe todos vocês, bem-vindos. Amém? Vocês são bênção. Glória a Deus. Nós vamos seguir, que eu quero chegar no ponto. Que no ponto a gente vai conversar um pouquinho mais. Então esse mandamento precisa ser uma realidade nas nossas vidas. O perdão tem que ser praticado. Interessante, só um parênteses aqui. Ontem eu conversava com um amigo que não é participante de nenhuma igreja, mas ele é uma referência, tipo assim, um amigo Cornélio. Lembra de Cornélio? Cornélio não era da igreja de Cristo ainda, mas era um homem justo, que praticava o que era correto, procurava praticar as coisas boas, só faltava aceitar Jesus. Por isso que Pedrão teve que ir lá. Pedro foi lá porque Cornélio precisava de Jesus. Alguém assim precisa de Jesus para poder ficar completo. E eu conversava com uma pessoa assim ontem. E nós conversávamos sobre a temática de perdão. Ele puxou um assunto de perdão. Olha só que coisa. Aí ele falando, eu ouvi ele falando, eu falei, sabe uma coisa, Francisco? Você só está precisando de aceitar Jesus. Porque você já está no processo de uma pessoa que entende como é amar, como é perdoar. Por isso que eu te falo, rapaz, se renda a Jesus, porque só falta isso. Você já está no caminho bom. E é isso sim, nós vamos perceber que há pessoas que já têm uma bondade, já pratica algo que agrada a Deus. E são esse tipo de pessoa que quando aceita Jesus, misericórdia, se torna ímpar, porque já está num processo modificado já na sua vida, de maturidade, de aceitação, de bondade. É por isso que eu e você temos que sempre pegar e praticar a palavra de Deus, dando boas referências, para que as pessoas que precisam de se encontrar com Jesus, eles percebam essa necessidade. E eu e você é que vamos ajudá-las a enxergar isso. E esse mandamento precisa de ser uma realidade nas nossas vidas, porque aprendemos o quanto nós fomos perdoados. Os que são verdadeiramente nascidos em Deus já não vivem mais nas velhas práticas. Olha isso. Essa afirmação é importante. Todo aquele que é nascido de Deus, diz lá 1 João 3,9. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? A semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. A prática do pecado é aquele erro constante e que vai tornando cada vez mais uma iniquidade. O que é o pecado e o que é a iniquidade? Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, só para lembrar. O pecado é quando você erra um alvo. Você tinha que fazer uma coisa aqui, mas você falhou ali. Errei. Mas aí você se arrepende e procura se consertar. A iniquidade é quando você errou o alvo e se acomodou naquele erro. E vai e fica naquela prática. E não se incomoda, não dói, não fere. Por quê? Porque você está acomodado naquela situação. Então nós temos que tomar cuidado. Quando algo que não é certo vai se adequando à nossa vida. E você consegue dar um jeito de conciliar o que tem que ser feito com aquilo que não deve. E conciliou e pronto, está no equilíbrio. Fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo. Eu sei lidar. Na hora que eu estou na igreja, eu me ligo totalmente no céu. Mas na hora que eu não estou na igreja, eu vejo que eu dou um jeito de aquilo lá não me influenciar na igreja. O que você não percebe é que você está numa vida iníqua. E Deus não te ouve mais. Não te ouve mais, não se engane. Eu costumo falar, quando eu percebo esse tipo de ação numa pessoa, eu falo com essa pessoa, para de orar. Aí, por que parar de orar? Porque você está numa posição já de quem não está arrependendo-se do pecado. Você tem que parar de orar. E o que eu faço? Toma uma posição primeiro. Porque a primeira coisa que uma pessoa que já foi descoberta numa posição de iniquidade tem que fazer é parar de se enganar. Você não está sendo ouvido por Deus. Você precisa de tomar uma posição. Qual a posição? Eu não vou mais fazer isso. Eu preciso parar de fazer isso. Porque senão eu nunca mais vou ser ouvido por Deus. É sério. Mas quantas pessoas estão nessa posição?
Mas por quê? Porque ela muitas vezes se acomodou, encontrou um ponto de equilíbrio. Eu consigo servir a Deus, mas consigo fazer as minhas vontades de pecado de boa. Tá tudo muito bem ajustadinho, pode deixar. Eu vou para a igreja, dou glória a Deus, aleluia, e faço todo o movimento. Pastor, nem nota, porque eu estou tão bem adequado a isso. O pastor não nota mesmo, mas Deus também não nota você lá, e você fica aquela vida só se enganando. Mas se você for advertido por alguém para parar de orar, você vai se chocar. Porque você vai perceber que você está perdendo tempo na igreja. Eu estou tentando não chegar onde eu quero. Vou esperar um pouquinho. Vamos seguir mais para frente. Já já a gente vai falar sobre isso, mais um pouco. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tudo isso reflete no tema dessa lição. O filho mais velho ficou com raiva ao ver o pai perdoando e recebendo com afeto o filho mais novo, dando-o um anel como símbolo de filiação, ao invés de mandá-lo embora e rechaçá-lo. Como às vezes a gente pensa assim, é terrível. A gente quer punir. E se não pode punir, a gente quer que aquela pessoa que pode, puna. Eu não posso cobrar de ninguém da igreja, mas eu sei que Deus pode. Senhor, entra com providência. Quantas orações já foram feitas assim? Você matando o criminoso, você matando o pecador, você punindo o cruel. Eu já ouvi crentes orando assim. Meu Deus. Por mais que a gente não perceba, isso é mais comum do que a gente imagina. Mas Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de paz. E tudo isso está dentro da temática dessa lição. Esse filho mais velho configura muitas das vezes nós que estamos na igreja e olhamos para o pecador achando que ele merece o inferno ao invés de uma nova vida. Que possamos refletir nisso, porque, como falado no começo, muitas vezes nos assemelhamos ao filho pródigo, que depois necessitará de perdão. Pois bem, aqui nós encerramos, sobretudo, essa primeira chamada para a temática da lição de hoje. Agora eu vou entrar na introdução. Irmãos, eu quero que você entenda, como eu falei, que o assunto hoje, por mais que o perdão esteja presente, não tem como foco o perdão. Nós não vamos ficar aqui batendo em cima de algo que você talvez já tenha ouvido bastante, que é o perdão que o filho pródigo recebeu. O perdão que o filho mais velho não quis dar. Por mais que o perdão esteja presente, eu vou precisar que você, no pouco tempo que eu tenho, se atente ao que vai ser dito. Para que você veja como está a sua vida dentro do assunto de hoje. Tá bom? O perdão que o filho mais novo recebeu foi muito bom. O perdão que o pai estava pronto para dar está sempre presente. O perdão que o filho mais velho não deu tem um motivo. E o motivo está dentro do assunto de hoje. Muitas das vezes você não vê alguém com facilidade de liberar o perdão, não é porque ele não quer, é porque ele não está pronto para perdoar mesmo. Exatamente por causa do assunto de hoje. No final dessa lição você vai poder entender melhor isso. Vamos à introdução. Continuando, sobre a volta do filho mais novo, o pai explicou que tudo o que ele tinha pertencia ao filho mais velho. Mas a celebração era importante, porque antes era como se o filho mais novo estivesse morto e agora tinha voltado à vida. Aqui, essa introdução está falando sobre a conversa que o pai teve com o filho mais velho. Lembra que ele falou lá? Tudo que eu tenho é teu. Mas o teu irmão que estava morto e voltou. Ele ressuscitou. Ele estava morto. Ele estava perdido e foi achado. Essa é a conversa do pai com o filho mais velho. O pai não estava celebrando os erros do filho que voltou, mas sim a sua mudança de vida. Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que, enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel, a sandália preparados para o retorno do filho. Com isso, entendemos que a parábola, como um todo, aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis
que não estavam procurando por ele. Isso é algo único. Como é importante nós entendermos que nós nos adequamos nisso. Hoje de manhã, quando eu fiz a minha devocional, no clamor da primeira hora, nós fizemos a citação de Romanos 5,8, que Deus nos mostrou o amor dele enviando o Filho para nos perdoar antes mesmo, quando nós ainda estávamos vivendo uma vida de pecado. Se você ler o capítulo 5 de Romanos desde o início, vai falar sobre esse tema. Que não foi um ato nosso, Senhor, eu te aceito, eu te amo. Não começa assim. Começa em Deus olhando, vendo Wesley totalmente estragado, réu do inferno, merecedor de punição, mas carente de perdão. Então preparou todo o cenário, preparou o filho, fez o filho viver uma vida de renúncia total, porque a gente fala dos 3 anos de Jesus, tudo que ele passou no ministério, mas não fala dos 30 anos de Jesus, tudo que ele teve que renunciar. Porque Jesus não virou o santo de Deus com 33 anos. Jesus sempre foi o santo de Deus desde quando saiu da barriga de Maria. Jesus teve uma infância de renúncia, uma adolescência de renúncia, uma juventude de renúncia e uma maturidade de renúncia. A gente não para analisar o quanto para Jesus não foi fácil. Porque ele poderia chegar chegando. Eu sou a criança perfeita, com poder pleno de absoluta santidade. Então saiam de perto, porque aqui por onde eu passo nenhum pecado tem acesso. Mas ele não fez isso. Quando Paulo fala em Filipenses que ele não usurpou em ser igual a Deus, mas ele abriu mão disso para viver uma vida de humano, ali deixa claro a vida difícil que Jesus teve. Deus, homem, teve uma vida difícil, não por privações, mas por opções. Ele optou em ser um humano e não pecar. Irmãos, isso não é fácil, mas isso foi uma demonstração do amor do Pai por mim e por você. Jesus aguentou uma vida de renúncia desde a sua infância, porque ele não podia ser um irmão pirracento, ele não podia ser um irmão mentiroso, ele não podia ser um irmão enganador, um irmão bulador, um irmão dissimulado, ele tinha que ser um irmão perfeito com seus irmãos. Mas ele também não podia ser um filho pirracento, mentiroso, enganador, ele tinha que ser perfeito, porque quando ele chegasse naquela cruz, ele não podia estar lá. Por que não? Porque a cruz era destinada para quem errava muito, e Jesus não errou nunca. Vocês entendem isso? O quanto Jesus não precisava de perdão? Jesus não precisava de perdão em momento algum. Jesus não precisava de punição em momento algum. Mas ele assumiu a nossa posição. Isso é amor. É por isso que o Pai sempre aguardou no Filho para perdoar. Estava lá, o Filho precisando de perdão. E o Pai não teve dificuldade de dar. Porque essa é a demonstração do Pai que representa Deus. Nós precisamos de perdão. E Ele está pronto para nos dar. Com isso, entendemos que essa parábola como um todo aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente os pecadores, os que são desprezíveis e que não estavam procurando por Ele. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Está lá Lucas 15, 24. O versículo 24 possui um significado muito importante, mas que infelizmente muitas pessoas não percebem. Glória a Deus. Que nós possamos estar atentos a isso. Aliás, a verdade do Evangelho, ela confronta com a nossa lógica. Amém? Mas isso é necessário. Pastor Paulo Ribeirinho está por aí também. A paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe sua vida, sua esposa. Irmão César Cordeiro, a paz do Senhor, meu querido. Bem-vindo na paz do Senhor. Hoje está aqui o pastor Wesley. Mas o pastor Gênesis também está por aí. É que ele está lá em Belo Horizonte, em missão, lá fazendo a obra do Senhor. E nos incumbiu dessa responsabilidade, nós estamos aqui. Vamos seguir. Note os contrastes. Morto, vivo, perdido, achado. A explicação dessas palavras é o seguinte. No sentido prático, o filho estava morto, pois havia recebido toda a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família. E ele também estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras e desperdiçado tudo o que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém, há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria e decomposição. Morto não toma ação, não decide, não tem razão sobre si.
Aquele filho morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, há uma boa notícia, uma notícia que explica a reação do pai. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, ensina que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está lá em Efésios 2:1. No mesmo evangelho de Lucas, o próprio Jesus declara, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Agora, o filho mais velho, vamos seguir. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Está lá os textos que nós já citamos, né, de Lucas 15. Entre os versículos 25 e 28, somos apresentados a um outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho pródigo primogênito. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Que coisa terrível! Perdido dentro de casa. Eu não estou resistindo aqui não, eu vou conversar, eu vou falar com vocês, eu vou conversar. Deixa eu só ver aqui, pastor Paulo Ribeirinho está cumprimentando. Deus abençoe. Meu querido amigo, Rosival, Pai do Senhor, meu queridão. Estive falando com seu filho ontem. Deus abençoe sua vida, meu querido. Manda paz aí para toda a família. Mais uma vez, o pai é quem saiu da casa. Vamos lá. Se o filho mais novo se perdeu saindo, o filho mais velho se perdeu dentro. Existe uma expressão na palavra que fala que bom que se fosse quente ou frio, porque tu és morno, eu vou te vomitar. Nessa expressão, eu quero que você entenda que os dois extremos são importantes, mas o meio termo é perigoso. Por quê? O que é de importância nos extremos e o que é de perigoso no meio termo? Eu vou explicar, porque é exatamente isso que eu quero que você entenda, para que toda a lição de hoje esteja clara e a gente possa, no final, ter compreendido. Quando você é quente, você está em plena ação, em pleno entendimento, em plena atividade na obra, você está focado em Deus, recebendo e usufruindo de tudo que Deus te dá. Quando você é frio, você já abre mão, você já desistiu e está lá, ó, foi para o mundão porque você desistiu mesmo. Por que a Bíblia coloca nesses dois extremos a importância? Porque quando você está quente, você está top. Você está sendo usado por Deus, ousado, conhecendo a palavra, praticando a vontade do Pai, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quando você está frio, você desistiu, você está lá, ó, foi para o mundão. Mas isso é importante? Claro que é. É importante porque agora você vai estar sendo chocado pelo pecado, sofrendo, tomando aí as pancadas da vida, para que você possa, nesse momento, acordar o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, aquele que foi embora, o mais novo, ele foi frio. E na frieza da vida dele, da alma dele, ele foi para fora, foi, esbanjou, se enfiou no pecado e na situação de caos. Isso fez com que ele fosse confrontado com a situação da vida dele e abrisse espaço para o arrependimento e mudança. Por que o morno não é bom? Porque o morno é a acomodação num estado onde você está nem bem com Deus e nem mal totalmente com Deus. Mas você está distante de Deus e não sabe. O filho mais velho está exatamente na posição do morno, porque ele está dentro, mas não usufrui de nada. Como acontece isso? Como tem pessoas assim na igreja? Pessoas que estão diante de um Deus todo-poderoso, mas não usufruem nada do poder de Deus. Pessoas que estão diante de um Deus provedor, mas não têm sustento de Deus. Lembra uma expressão que Jesus falou? Que os pobres sempre terão convosco? Ali Jesus não estava dizendo que tem crente que é rico e tem crente que é pobre. O que Jesus estava mostrando é que vai ter gente que não vai estar usufruindo plenamente do que podem, tendo tudo nas mãos. Pessoas que estão na igreja e que poderiam estar tendo uma vida de paz, de alegria, de gozo, mas que preferem ficar com aquela pingação de bênção. Sabe aquela pingação de bênção?
É aquela coisa que chega aqui um pouquinho, que bom, e fica ali satisfeito com aquilo. Não melhora, não renuncia, não se transforma, não pede o Espírito Santo para mudar, não permite que a palavra te transforme plenamente. Vive aquela vida de dificuldade no Evangelho. Eu costumo, quando falo sobre esse tipo de assunto, eu costumo falar que tem os crentes que oram e os crentes que pedem oração. Não que você não possa pedir oração, faz parte. Mas você precisa de entender que você não pode só pedir oração. Você tem que ser um crente que ora também. Mas tem gente que fala, não tenho força para orar. E vai viver sem força para orar. Por quê? Porque você não assume uma posição diante de um Deus que te ouve. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. E não vai conseguir enquanto você não entender que é Deus em você que te faz vencer. Então tem gente que vai viver diante de um Deus todo-poderoso, mas contando com os milagres que alguém vai poder fazer quando interceder por você. Eu quero que você entenda hoje que o filho mais velho, ele representa tudo de ruim que um crente na igreja possa estar vivendo. É aquela pessoa que está com um Deus que pode te dar tudo, mas não tem nada. Você já tomou posse em Cristo da salvação, mas você se contenta em viver uma vida limitada, miserável. É o morno. Aquela pessoa que, eu estou bem aqui, mas não estou muito satisfeito aqui. Então vive aquela vida. O trabalho, eu não posso pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno. Mas não é só não pecar. Não é só ter a visão de que não quer ir para o inferno. Tem gente que está na igreja por medo do inferno e não pela vitória do céu. Você sabia disso? Que você aceite Jesus para não ir para o inferno é até louvável, tudo bem. Eu vou aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Mas você não pode ficar com Jesus só porque você está com medo de ir para o inferno. Porque senão você não vai usufruir de Jesus e tudo que ele tem para te dar. Mas infelizmente, muitas das vezes nós estamos assim. Aí eu quero falar sobre a questão do perdão. Por que o irmão mais velho não estava pronto para liberar perdão mesmo? Porque ele não sabe o quanto que Deus já o perdoou. Ele não sabe o quanto que Deus já deu para ele. O que Deus já tem preparado para ele. Ele está focado no que ele tem e não procura conhecer o que ele pode. Aonde ele pode chegar tendo Deus como seu Deus. Quantos crentes estão assim na igreja? Não usufrui do poder, não usufrui da graça, da salvação na sua plenitude. Deus não te livrou da situação do inferno para que você viva agora naquela vida assim, ai, que bom que eu saí do inferno, que bom. Não, ele te livrou da situação do inferno para que você viva agora a vida que você tinha antes no jardim. Usufrua de tudo. Esse planeta inteiro foi criado para nós. Você sabia disso? O mundo está cercado, a Bíblia fala que o mundo jaz em trevas, mas o mundo que jaz em trevas é o mundo sem Deus. O mundo com Deus é a plenitude nossa de gozo, né, de alegria. Crente que entende isso vive uma vida transformadora, abençoadora. Quantas pessoas que já têm usufruído isso, mas não são todos. Infelizmente, não são todos. Tem pessoas que se contentam em ficar preso na sua limitação. Ah, eu estou salvo, glória a Deus, Senhor, me leva para o céu, está tão difícil. Está difícil por quê? O que está de difícil para você? Ah, a vida aqui é muito ruim. Que vida ruim? Então você não está usufruindo. Você não está usufruindo do que Deus te deu. Deus te deu acessos. Agora você tem acesso ao Pai Todo-Poderoso. Você tem que ter uma vida eu não vou dizer uma vida à vontade, porque você tem as limitações. Mas você precisa de usufruir mais do que você tem usufruído. O filho mais velho representa isso. As pessoas que estão nessa terra vivendo o evangelho, mas limitados, travados, não entendem o que eles podem tomar posse quando eles já têm Deus totalmente pleno dentro de si. Aqui fala, que coisa terrível. Ele estava perdido dentro de casa. Está na igreja indo para o inferno. Mas por que indo para o inferno, pastor? Espera um pouquinho, não está na igreja? Pois é. Mas se você não perdoa, você vai para o inferno. Quantos crentes não perdoam? Eu falei sobre esse moço ontem que eu conversava com o Francisco. Falei para ele, cara, só falta você aceitar Jesus. Porque você tem tudo para ir para o céu com facilidade. Porque você tem um coração perdoador. Você tem um coração que ama. Você tem uma atitude de renúncia. Aceita Jesus, porque esse teu coração pode te levar para o céu de forma muito mais fácil. Porque tem muito crente que não tem esse coração ainda. Está há anos da igreja. Porque não é tempo de evangelho também que conta não. Tá? Tem gente que pensa, pastor, mas é porque
Tem tudo seu... Não tem essa de processo, não. Tem gente que aceita Jesus hoje e amanhã já tem um coração transformador. Por quê? Porque entende logo com clareza. Eu aceitei Jesus, o dono de tudo. Agora eu tenho tudo. Não me falta nada. Eu lembro da minha irmã que cantava muito esse hino. Eu não sei se ela está aí. Deixa eu ver se a Tina está aqui. A minha irmã, Márcia Cristina. Acho que ela não está ainda, não. Mas ela cantava um hino, meu pai deve lembrar, ela cantava: eu tenho tudo, não me falta nada. Pois é, quem tem Deus tem tudo. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não é só porque Ele pode prover tudo, é porque Ele já é tudo que você sempre precisou. O Senhor é meu pastor, agora não me falta mais nada, acabou, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Como é importante você entender isso. E é o que o irmão mais velho não entendeu. Ele não precisava fazer a festa junto com o pai porque o irmão chegou. Mas ele precisava sempre estar usufruindo de tudo. Pai está fazendo a festa. Olha só. Olha uma atitude do irmão que não ficou feliz com a volta do irmão ainda. Mas ele sabe o pai que tem. Ô pai, você está fazendo festa? Ah, pai, eu não fazia festa desse sujeito não. Mas depois eu vou conversar com ele. Pode deixar. Ah, meu filho, mas ele não questionaria do pai estar fazendo a festa. Sabe por que não? Porque ele sabe que o pai perdoou, amou. Você não é obrigado a comemorar quando uma pessoa que pecou muito se corrigiu. É lógico, você alcançou perdão, você não quer comemorar. Mas você não pode negar que essa pessoa precisava desse perdão. Olha a atitude do irmão que usufrui bem do pai. É, pai, que bom que aquele sujeitinho voltou. Ah, se ele não voltasse, eu ia atrás dele e dar um puxão de orelha nele. Ó, é o irmão mais velho falando. Ele não precisava ir lá, vai lá fazer banquete. Não, pai, eu vou fazer banquete para esse sujeito não. Depois, enquanto eu não sentar no quarto para bater um papo com ele sobre as besteiras que ele fez, eu não vou lá festejar com ele não. Depois eu converso com esse sujeitinho. É uma atitude do irmão mais velho. O pai, na empolgação, foi e fez aquela festa toda. Mas um filho que usufrui do pai e sabe o pai que tem e sabe o que ele pode ser e quem ele é, ele vai, de alguma forma, mostrar uma maturidade nas suas ações. Nós não temos que ser todos iguais, bater palma para todo mundo, sorrir para todo mundo, mas nós temos que ser diferentes do que o mundo faz. Não perdoar, não amar, não aceitar é a atitude de quem não entende. A vida que precisa ter. A nossa maturidade faz olharmos as situações de quem não tem e procurar com zelo, com prudência, orientar, aconselhar. É a atitude certa do irmão mais velho. Então, mais uma vez, o pai saiu. O pai teve que ir lá conciliar uma situação. Dessa vez, ele foi encontrar o filho mais velho. E nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. E ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais te transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito para comer com meus amigos. Ó, cabrito, filho, você tem tudo, a casa é tua, a herança é tua, o bem é teu, é tudo teu. É Deus falando pra gente: Wesley, você não tem, você não tá. Mas peraí, tudo é teu, esse mundo é seu. Você foi salvo, você foi liberto do inferno. O inferno não é de vocês, o inferno era do diabo e seus anjos. Então, se você foi tirado desse caminho, o que tem aqui é seu. Usufrua do jeito certo. Essa é a lição. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens como meretrizes, tu mandou matar um novilho cevado. Ele tinha direito a 2/3 de toda herança, mas estava preocupado com um simples novilho. É a pessoa que não sabe o que tem, não sabe o que alcançou em Cristo, vive reclamando do pouco, achando que aquele pouco é o que lhe cabe, quando na verdade ele tem tudo. Ele era filho, mas se enxergava como empregado. No original, ele diz algo como: esteve trabalhando como escravo para ti. E ele também tentava se auto-justificar, dizendo: nunca desobedeci às tuas ordens. Como há pessoas assim na igreja? Pessoas que não sabem o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus provê, e se limitam em reclamar, e se limitam em ficar murmurando, quando na verdade você tinha que estar se alegrando, porque você é filho do dono de tudo. Que nós possamos entender isso. Pai do Senhor, pastor Sérgio da Conceição e Maria do Carmo, Deus abençoe sua vida, meu querido. Irmã Jacqueline Souza, a paz do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor. É verdade, pastor Gênesis, meu pai está aí, participativo. Irmã Maria Aparecida, Deus abençoe sua vida sempre, minha querida. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que nós estamos em um tempo onde tem muita coisa acontecendo nessa terra e nós estamos focados e com medo do que está acontecendo. Quando, na verdade, tudo já está aqui, ó.
Aqui, na palavra de Deus, já está revelado tudo o que está acontecendo. Tem crente que está se chocando com calamidades, com caos. Aí eu vou te dizer, que crente toma esse tipo de ação? Que crente toma essa reação de medo? Os que nem param para ler Bíblia. Nem param para ler Bíblia. Porque se você medita na palavra do Senhor, você já sabe tudo que está para acontecer. E isso faz com que você fique em paz. Por isso que Jesus falou, no mundo vai ter aflição. Mas eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Ele não falou que em mim vocês não vão ter aflição. Ele não falou que neles vocês vão ter paz. Porque a aflição está aí. Mas quem está em Jesus, usufrui da paz. Quantos crentes não estão em paz? Só porque não sabe que é em Jesus que ela existe. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que uma simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Ele só estava preocupado com as posses do pai, que consequentemente também eram suas. Ele não amava o pai, apenas queria sua fortuna. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ficou sem o seu caçula. E nem mesmo com o irmão que se foi, pois como mais velho, ele poderia ter ido buscar. É o que eu falei. A ação de um filho mais velho é essa. O pai chegou, o pai está festejando, talvez não quisesse participar da festa, é um direito dele. Mas ele não pode negar a alegria do pai e como um filho mais velho, prudente, amadurecido, deveria falar, pai, vai lá, vai festejar com o sujeitinho lá, depois eu vou conversar com ele. É a ação de um irmão mais velho. Eu vou conversar com esse sujeitinho, deixa ele comigo. Um irmão mais velho, que ia bater um papo com o irmão, tá vendo só que besteira que você fez e tal. São palavras que uma pessoa que já conhece o pai que tem, a vida que tem, pode, com maturidade, conversar. Ele não se preocupou com essa dor. Esse filho estava mesmo preocupado era com a sua herança. Perceba o que ele diz. Esse teu filho, ao invés de dizer esse seu irmão, ele era um estranho dentro de casa. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A resposta do pai estabelece um tremendo contraste. O pai, se ele dizendo meu filho, no original grego, a expressão utilizada aqui significa algo como o meu menino, transmitido um sentido mais afetuoso. O pai era emoção pura. O pai era coração puro. Então o filho mais velho não precisava ser exatamente emoção e coração, mas ele tinha que, na sua razão, ter o entendimento de quem ele era com Deus e ter a responsabilidade de entender e respeitar o sentimento do pai. O pai também usa a expressão esse teu irmão, ou seja, o coloca como membro da família, além de demonstrar que havia considerado como justo o filho mais novo. Não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 de Lucas certamente aponta para o extraordinário amor de Deus. Perceba a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, o contentamento da mulher que encontra a dracma perdida. Da mesma forma, o pai, nessa parábola do filho pródigo, se alegra com o retorno do filho perdido. A maturidade, irmãos, que nós temos que alcançar, o entendimento do lugar que nós já estamos em Deus, vai nos fazer experimentar não só a facilidade de perdoar, mas de amar. Porque a gente não pode separar o perdão do amor. Por quê? O perdão faz com que você dispense para a pessoa algo que vai te trazer uma libertação. Mas o amor vai fazer com que você pratique de maneira certa esse perdão. Porque eu não posso só falar para você está perdoado. Quando eu demonstro através do amor, eu faço com que esse perdão tenha uma sequência aí. Porque agora que eu te perdoei, eu vou estar perto, vou te orientar, vou te ajudar. É o que o pai esperava que o irmão mais velho fizesse. Você não quer festejar, tudo bem, mas depois bate um papo com ele, conversa, mas ele nem podia fazer isso, porque o irmão mais velho estava mais perdido do que o filho mais novo. Por quê? Como eu disse, na expressão do frio, do quente e do morno, o morno é mais terrível. Por quê? Porque o frio, na perdição dos seus passos, pode ser confrontado com a verdade e mudar. O morno pode viver na sua situação morna, porque para ele, na acomodação de onde ele está, ele corre o risco de nunca se arrepender de verdade, porque está bom como está. E é a situação perigosa do filho mais velho. Claramente também podemos perceber uma intensificação na narrativa de Jesus. Primeiro ele fala de uma ovelha, depois de uma dracma e finalmente de um filho.
Para a ovelha, Jesus disse, eu sou o caminho. Para a dracma, ele diz, eu sou a verdade. Mas para o filho, ele declara, eu sou a vida. Glória a Deus. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino. Primeiro, que a parábola do filho pródigo nos ensina que o Pai Celeste busca trazer de volta e se alegra na conversão do pecador. Aliás, só um parêntese aqui. A gente atribui nos nossos cultos que a festa no céu, como um pecador se arrepende, sempre com a conversão de uma pessoa que chegou agora na igreja. Mas a gente não percebe que haveria uma festa também grande de um pai que descobre de um filho morno, ele se arrependendo e sendo transformado. Ou seja, crentes na igreja, quando cai a ficha, vamos dizer assim, né, de forma clara, e entende que precisam de mudar, quando acontece esse tipo de sentimento, esse tipo de coração transformado, há uma festa no céu, porque é um pecador que se arrependeu, alguém que estava dentro de uma situação de pecado, e que quando se arrepende, se alegra o céu com isso, porque finalmente esse que estava dentro e que também estava perdido, agora foi de novo transformado, mas agora em definitivo, para uma vida abençoada. Será que merecíamos esse cuidado tão especial do próprio Deus? Tudo que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa. Mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse a tê-la. Jesus é esse caminho. Em segundo lugar, a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes. Podemos odiá-los, tratá-los com indiferença, recebê-los quando vierem até nós ou buscá-los. Aí vai de você. Qual atitude você quer tomar? Mas em todas as atitudes, lembre-se, você precisa de estar numa posição correta, onde o perdão e o amor vão reger os seus atos. Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e doutores da lei? Em terceiro lugar, aprendemos que, agora falando do nosso relacionamento com o Pai, a parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas. Como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? Ou não somos nem considerado mais filho? Porque o filho mais novo estava triste e resolveu voltar porque ele entendeu que ele ainda era filho. O filho mais velho ficou triste porque, sendo filho, não usufruiu de nada. Mas e aqueles que nem lembram mais que são filhos? O filho mais novo apenas queria a sua parte na herança. E a maneira que ele achou para conseguir foi sendo ruim, se afastando e indo embora. Já o filho mais velho também só estava interessado na sua herança. E a forma como ele achou de conseguir foi sendo bom e obediente, ficando em casa. Você percebe que ambos eram ruins? A ruína do filho mais novo foi a sua precipitação, inconsequência, insensibilidade e desobediência. Já a ruína do filho mais velho foi o seu comportamento e a sua obediência, seu bom serviço e a sua sensibilidade, mas tudo superficial. O filho mais novo se afastou do pai por ser muito mau, enquanto o filho mais velho se afastou do pai por ser muito bom. A parábola do filho pródigo nos traz um grande alerta. É impossível não falarmos sobre o que ocorre com os dois filhos. Ela termina com o filho mais novo dentro de casa, participando de uma festa que o pai promoveu. Por outro lado, também termina sem mostrar o filho mais velho, retornando à casa do pai, para se alegrar com seu irmão que voltou. Não temos nenhuma autorização para irmos além do que o texto nos diz. Eu posso aqui conjecturar o que aconteceu com o filho, mas eu nunca vou poder dizer com certeza. O que eu posso dizer para vocês é, temos que evitar não sermos amáveis, não sermos perdoadores, porque senão você pode até estar na igreja, mas você não vai nunca conseguir usufruir de tudo o que Deus tem para te dar. Porque essa falta de perdão, essa falta de amor, essa falta de entendimento vai te colocando numa posição totalmente separada de Deus, onde você vai ser uma pessoa que vai viver pedindo e buscando misericórdia, quando na verdade a graça está sempre disponível para você. Especificamente nessa parábola, não sabemos o que ocorreu com o filho mais velho,
Porém, sabemos que esse filho era uma figura dos escribas, dos fariseus, os mesmos que acabaram crucificando Jesus. Como filhos mais velhos, esses religiosos tentavam se auto-justificar. Eles se achavam bons demais, tão bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso. Hoje, muitas pessoas se comportam como o filho mais velho. Elas não faltam aos cultos, são obedientes, oram, jejuam e fazem tudo o que podem, porém nada é verdadeiro. É tudo por um interesse ou por medo. Lembre-se que eu te falei. Tem gente que só está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Ah, pastor, mas isso não é o suficiente? Claro que não. Se eu só tenho medo de ir para o inferno, eu vivo acuado. Eu vivo olhando para um lado e para o outro. É pecado. Ah, então eu não vou praticar. Não usufruo da glória que Deus está me dando. É o reino de Deus que está sendo exposto diante de nós. A proposta é glória, a proposta é vitória, a proposta é abundância, a proposta é alegria, a proposta é gozo. Se eu abraço dessa forma a minha fé, eu chego na igreja sorrindo, contente e não temendo. Não olha para mim com essa cara não, que se eu ficar com raiva de você eu vou para o inferno. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você chegue feliz, dando glória, pulando. Uma pessoa falou, olha irmãos, eu de manhã orei e Deus me deu um pão. Glória a Deus, é Deus que faz isso. Sabe aquela tipo de gente assim? Que glorifica a Deus, pequeno detalhezinho, faz uma festa. É gente que entende a quem está servindo. Essas pessoas acham que as suas boas obras serão capazes de salvá-las. Essas pessoas cantam os nossos hinos, usam a nossa Bíblia, dizem ser dos nossos e até chamam o nosso Deus de Pai. Mas elas são estranhas dentro de casa. Haverá um dia em que fatalmente ouvirão, nunca te conheci. É amorno, a situação morna. Apartai-vos de mim, vós que praticais uma iniquidade e às vezes não sabe. Os filhos mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo e que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar a salvação. Se Deus se alegra na presença dos seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai e se não estamos mais mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, isso tudo é pela obra redentora de Cristo. Ele sim fez uma renúncia que nós precisamos abraçar. É a Santa Ceia. Você participa do pão todo mês. Ali, quando você come aquele pão, você está participando do sacrifício de Jesus. Ali já é o suficiente para você louvar a Deus o resto do mês inteiro, porque o que Jesus fez já foi suficiente para te tornar filho de Deus. Amém? Que vocês possam entender isso e louvar a Deus por tudo que Deus faz em vocês, por vocês e através de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar colocando rapidamente o hino, que nós... Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. E depois vamos estar fazendo a conclusão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto sal... Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Passamos um pouquinho do horário, o pastor já vai perdoando aí. Esse assunto foi cruel ele deixar para mim. Esse assunto foi cruel. Por quê? Porque esse assunto daria umas 2 horas de aula, pelo menos. Mas amém. Deus é bom. Os aniversariantes da semana,
cada um de vocês que fizeram aniversário esses dias. Deus abençoe a Deise, né? A minha enteada fez aniversário quinta-feira agora. Amanhã, não, fiz a quinta-feira agora não, é semana que vem. Eu estou confundindo as datas. Ainda estamos no dia, já faz aniversário dia 17, esquece isso. Apaga aí, esqueci que já estou mudando a minha semana. Mas essa semana, quem fez aniversário, Deus abençoe, que Deus multiplique, te dê força, paz, alegria sempre. Vamos citar o salmo do aniversariante, Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que o Senhor possa ser assim na vida de vocês, ensinando dia a dia, porque a sabedoria envolve isso. Envolve você saber como agir na presença do Pai. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém? Que Deus possa continuar abençoando, fortalecendo, guardando, livrando do mal. Continue orando uns com os outros, uns pelos outros. Lembrando de, se você até hoje não tinha percebido o quanto você não estava envolvido na obra ou envolvido com tudo que Deus tem para te oferecer, que você possa estar de coração alegre, sobretudo porque você serve ao dono de todas as coisas. Estou vendo aqui a irmã Carla Moreira. Irmão Cláudio, bem-vinda. Hoje é o aniversário, deixa eu ver aqui, ela está falando da minha amiga Samira e Eugênia, minha cunhada. Parabéns para Samira, parabéns para Eugênia. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E que o Senhor continue multiplicando muitos anos de vida. Vamos orar, amém? Nesse momento. Pai querido e maravilhoso, obrigado por tudo que tu tens feito. Obrigado, Senhor, porque tu sempre tem nos inspirado, tem servido para que nós possamos nos alegrar em Ti e sempre buscar em Ti, ó Pai querido, a maneira certa de vivermos nesta terra. Quanta coisa Tu tem para oferecer àqueles que Te temem, que Te honram, que possamos então permitir que o Teu Espírito Santo nos molde, nos transforme, para que não venhamos a negligenciar a Tua posição na nossa vida com respeito a como o filho mais novo fez, mas também não venhamos a falhar como o filho mais velho fez, não usufruindo de tudo o que Tua presença nos dá. Que possamos aprender a amar, a perdoar e sempre viver de forma digna do Teu Evangelho. Abençoa Teus servos que têm estado conosco, os aniversariantes, eu te louvo, continua dando bênçãos, vitórias, e que todos, sem exceção, possamos, ó Pai, estar firmados em Ti, nas Tuas promessas. Seja conosco em tudo que está proposto para acontecer ainda nesse dia, os clamores do meio-dia, o culto logo mais, o evento que vai ter logo à tarde, Senhor, também com as crianças, que tudo seja muito bom. E que sempre em nosso coração haja lugar ao Senhor para o Teu fluir. Fica conosco, eu te peço. Crendo que Tu nos ouve, eu te agradeço. Obrigado por tudo, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crê, diga amém. Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.